Vamos ver agora então um programa que nós já fizemos em vídeos passados, que foi a nossa calculadora que executa as 4 operações básicas da aritmética, tá bom? Então vamos colocar esse programa aqui, esse algoritmo da calculadora, dentro de um while, que é uma estrutura de repetição. Então vamos executar aqui esse programa para que você lembre como é que ele está se comportando. Então ele pede para digitar um valor, primeiro valor, digita o segundo. Aí ele me pede para digitar uma das 4 operações, né? Vamos fazer aqui a soma. Aí eu dou o Enter e ele me dá o valor. E logo em seguida, eu já tenho que encerrar o programa. Ou seja, se eu quiser continuar a usar a minha calculadora, eu não vou poder, né? Eu tenho que encerrar o programa e executar novamente. Então não é isso que nós desejamos numa calculadora convencional de computador, né? Então vamos lá, digite o valor, viu só? E aí ele me pede para encerrar. Então vamos colocar aqui essa estrutura dentro de um while, e aí nós vamos ter um resultado mais interessante. Então eu vou passo a passo para mostrar para você alguns comportamentos do while que não foi possível comentar no vídeo passado, tá bom? Então, primeiro aqui, vamos começar o while a partir desse momento, tá? Esse texto aqui é o nosso cabeçalho, ele vai ficar estático, não precisa a gente repetir. Então eu começo o while a partir do momento, a partir do ponto que eu quero que seja repetido. Então eu quero que seja repetido desse ponto em diante. Então o primeiro passo é criar uma variável que sirva de controle, né? Para que esse laço repita ou não. Então, como o while ele faz um teste, né, normalmente em uma variável, então eu preciso ter essa variável. Então eu vou criar aqui uma variável chamada controle, e ela vai começar com o valor inicial s, que representa o sim. Então, enquanto essa variável controle, enquanto o valor dela for s, a calculadora vai ser executada. Quando ele mudar para n, então o programa vai ser encerrado. Então eu já tenho minha variável controle. Agora eu vou criar o while. Então, enquanto minha variável controle for igual a s, ele vai repetir o que estiver aqui dentro do while. Então, eu vou pegar esse texto aqui e arredar um pouquinho para a direita. Isso aqui é uma técnica chamada indentação, facilita o programador entender o código-fonte de uma forma mais legível. Comento sobre isso em um outro vídeo, mas só para você saber que existe. Se você perceber, às vezes quando você faz uma estrutura aqui, por exemplo, como essa, o if then else, ele já arreda o conteúdo aqui entre o início e o fim para o meio, né, simbolizando que isto aqui pertence a esse bloco, tá bom? Então, como o while eu coloquei agora e o programa provavelmente não vai arredar para mim, então eu arredei manualmente para simbolizar que isso aqui está dentro do while, tá certo? Em outro vídeo eu comento com mais detalhes sobre essa técnica, que é uma boa prática a usar. Então já criei minha variável controle, aqui eu criei o começo do meu laço do while, e aqui embaixo eu vou botar o end while, tá bom? Então vamos executar agora o programa e ver como é que ele está se comportando. Então até aqui tudo normal, digito o primeiro valor, digito o segundo, digito a operação que eu desejo, e aí ele me dá o resultado. Então veja bem que ele já repete novamente a linha de cima. Digite o primeiro valor, digite o segundo, digite a operação que eu desejo, e ele soma corretamente e repete de novo, né? Então se você observar, o laço ele já está funcionando, né? O programa, a intenção que nós tínhamos de usar o programa para ficar repetindo já está acontecendo, tá certo? Só que não é essa ação que nós desejamos. Ok? Ó, repetiu de novo, e aí ele vai ficar repetindo infinitamente. Isso aqui é o que nós chamamos de laço infinito. Então você precisa usar essa variável controle justamente para que o programa não fique repetindo infinitamente, né? Quando o usuário quiser encerrar, ele dá um comando e o programa se encerra, tá bom? Então, no programa anterior que nós vimos, no vídeo anterior,
o programa ele limpava a tela, né? Ele perguntava se você queria continuar, e é isso que nós vamos fazer. Então eu tenho que encerrar aqui a nossa aplicação manualmente, ok? E voltar para o código-fonte. Então aqui agora eu vou no final do programa botar aqui uma mensagem de texto perguntando se o usuário deseja continuar. Então aqui eu coloquei textWindow.alt, digite, deseja continuar? Digite S ou N, ou seja, S para sim, N para não. Então, o que o usuário digitar, eu vou armazenar dentro de controle, que é a minha variável que controla o fluxo do programa. Então, controle recebe textWindow.read, tá bom? Então, aqui é feita uma pergunta ao usuário se ele deseja continuar. Se o usuário digitar S, o programa vai continuar, porque a minha condição aqui no while, o laço ele só acontece se controle for igual a S. Agora, se nesse momento o usuário digitar N, então isso vai ser armazenado na minha variável controle, e quando ele voltar para o início do laço, ele vai perceber que controle já não vale mais S, então ele não executa o que está dentro, né, e cai para a próxima linha, que é o end while. Tá bom? Então vamos ver agora como é que o programa está se comportando. Então digite o primeiro valor, 5, digite o segundo valor, 7, vamos fazer aqui uma soma. Muito bem, então aqui ele já está me fazendo uma pergunta, né? Já não está mais dando aquele laço infinito. Deseja continuar? Vou apertar em S. Então o programa continua, e aí ele já me pede para digitar o próximo valor. Então ele vai ficar dando o laço enquanto eu disser que sim. Perceba que ele não está limpando a tela, né? Tá tudo juntinho. A gente precisa arrumar isso aí. Agora eu vou digitar N e vou dar o Enter, e aí o programa se encerra, tá bom? Por que o programa encerrou? Então, repetindo, nesse momento aqui, a variável controle ela está recebendo a informação que o usuário está digitando aqui nessa linha. Deseja continuar? Digite S ou N. Na verdade, só o que interessa para o compilador é a letra S, tá bom? Nós ainda não construímos aqui uma estrutura para que o programa aceite só S ou N. Então, na verdade, ele só analisa se é S. Se o usuário digitar N, nesse momento, se ele digitar P, se ele digitar I, o 1, o 4, enfim, o que ele digitar aqui vai ser armazenado na variável controle, e quando chegar aqui o while, ele vai perceber que não é S. Então, nesse momento aqui, o que interessa para o while é se é S ou não. Nós colocamos aqui S ou N para ficar mais lógico, né, o algoritmo. Então, como é que nós vamos fazer para que o programa limpe a tela? Então, eu já mostrei isso também no vídeo anterior, o comando de limpar a tela. Então, aqui eu vou criar uma condição, antes dele chegar lá no end while. Vou usar o if, se controle for igual a S, aí aqui, textWindow.clear. Se não, se controle for igual a N, se o controle for igual a N, aí eu apresento uma mensagem aqui para o usuário, o programa será encerrado, tá bom? Se for igual a N. Se ele não for nem igual a S, nem igual a N, não interessa então ficar testando as letras do alfabeto, então só coloca a condição else. Se não, uma outra mensagem. Aí colocamos a mensagem letra inválida, né? O programa será encerrado. E aqui eu finalizo com end if. Tá bom? Então vamos lá.
fazer o teste. Vamos botar aqui o programa para rodar para ver como é que ele está se comportando. Ele está me dizendo que faltou o DEM. Então aqui, esquecimento meu, DEM, e agora creio que ele roda. Digite o primeiro valor, 3. Digite o segundo valor, 6. Vamos fazer aqui uma multiplicação. 18. Deseja continuar S ou N? Se eu digitar o S, olha só que maravilha. O programa limpa, só que ele tirou o nosso cabeçalho, né? Nós podemos corrigir colocando o cabeçalho dentro da mini estrutura while. Menos. Daí, né, fez corretamente. Se eu digitar o N, ele vai encerrar. Vou digitar aqui um caractere qualquer, o R. Letra inválida, o programa será encerrado. Então, existe duas formas de encerrar o programa, pelo que nós escrevemos, né? Uma é digitando o N, ele reconhece e fecha o programa. A outra é digitando um caractere qualquer. Ele reconhece que nem é S, nem é N. Está aqui. Agora nós temos uma estrutura que ele busca especificamente por esses dois caracteres. Tá bom? Se não for nenhum deles dois, ele também fecha. Então, fazer mais uma execução. Vamos colocar aqui dentro do while, né? Eu falei no início que não precisava, mas realmente precisa. Não lembrava desse detalhe. Senão ele não repete. Então agora vamos fazer mais uma execução. Digite o valor. Agora vamos fazer uma divisão, né? 10. O valor 2. Aqui é a divisão. 5, corretamente. Deseja continuar? S. Opa, olha só, ele manteve aqui o cabeçalho e igual como começou o programa, né? 4, 4. Vamos aqui fazer uma multiplicação. Deseja continuar? Botar o N agora. Ele reconheceu que digitei o N e me diz que o programa será encerrado. Então aqui está meu querido amigo, meu caro aluno que me assiste. Espero que essa aula possa ter sido de grande proveito para você, mais uma vez. E por esse vídeo ficamos por aqui também, tá bom? Então nós vamos agora dar seguimento ao curso e a estrutura de repetição que eu queria mostrar eram somente essas duas, o for e o while, tá bom? Então vamos dar um ponto final aqui nesse momento, né, no estudo de while e seguir a programação do nosso curso. Então não desanima. Se você chegou até aqui, você já aprendeu bastante, né? Se você não tinha conhecimento nenhum, se você estava zerado, agora você não está mais. Se você estudou direitinho, do começo ao fim, prestando atenção, praticando, você agora já tem a lógica de programação de graça, sem pagar nada por isso. Tem cursos que cobram um bom valor por esse conhecimento, tá bom? Então, não desanima e vá direto para o próximo vídeo. Até lá!